Fala pessoal, eu sou Alex Vigato, você está no canal Foca na Fortuna e hoje eu vou falar sobre Tesouro Direto. O que você tem que entender sobre o Tesouro Direto antes de aplicar nele, vai ser prático, rápido e direto, fica aí. Tá, então gente, primeiro, importante, eu gosto que vocês entendam que eu quero compartilhar como eu busco isso, essas informações, e não somente vocês entendam como funciona o Tesouro Direto, que é importante, mas onde eu busco. Porque eu normalmente, quando eu quero entender sobre algo, eu uso muito os sites das próprias empresas, os sites do próprio Tesouro, né, do próprio governo, para me dar essas ideias, tá? Para me dar essas informações. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, tá vendo quando você joga a taxa de Tesouro Direto, aparece um monte de coisa, né? Aqui no Tesouro Direto ele tem o seguinte, ó, você pode botar aqui, calculadora Tesouro Direto, tá? Quando você coloca isso, no próprio site do governo ele tem uma calculadora, tá vendo? Ó, tesouro.fazenda.gov, Tesouro Direto, calculadora. Infelizmente, eu acho que essa próxima semana já vai estar disponível. Quando vocês estiverem vendo, acho que pode estar disponível. Mas agora que eu estou gravando o vídeo, a calculadora de tesouro está em manutenção. Porque eles alteraram aquele spread. Não sei se acompanharam essas notícias, mas o spread você compra o título por uma taxa e você vende por uma taxa menor. Essa diferença aqui é como se fosse uma taxa do governo. O governo fica com essa diferença. Isso é chamado de spread, tá? Então, como tinha poucos momentos que a poupança rendia mais do que o título do governo, eles mudaram essa forma de cálculo para ficar mais simples e mais fácil, e agora o Tesouro Direto perde menos vezes, tá? Menos dias, pouquíssimos dias que ele perde, sendo que a poupança aí não vale mesmo a pena e tá cada vez demonstrando mais isso, tá? Então, beleza, aqui você entra, calcule a sua rentabilidade, que é do próprio Tesouro, né? E aqui embaixo ele tem sobre o Tesouro Direto, IPCA com juros semestrais, pré-fixados e Selic. Então a ideia hoje, eu vou passar de maneira prática para vocês como funcionam esses títulos, tá? E como vocês compram eles também. Primeiro eu vou começar explicando como funcionam os títulos de forma rápida e prática. Primeiro, o Tesouro Selic é aquele título que todos indicam para a reserva de emergência. Por quê? Ele vai render para você o mesmo que a Selic, retirado algumas taxas do próprio governo ou da corretora. E isso, voltando um pouquinho só, as taxas são cobrando algumas taxas que podem ser do governo e da corretora também, dependendo da sua corretora. A maioria agora não cobra para essa operação, mas pode ser que a sua cobra, então avalie certinho na sua própria corretora. Então o Tesouro Selic é um dos investimentos mais seguros do Brasil, né, porque ele tem como credor o próprio governo, então o governo tem que quebrar para não conseguir pagar para você, o que é algo bem difícil de acontecer nos próximos anos, pelo menos. Sempre vai ter esse risco, mas é muito difícil disso acontecer, tá? Tem que acontecer um caos muito grande antes disso acontecer. Então por isso a gente fala que é um título mais seguro. Ele é pós-fixado, ou seja, ele rende conforme a Selic. Então se na próxima ata do Copom eles divulgarem que a Selic subiu de 6,5% para 7%, automaticamente o seu título passa a ser corrigido no próximo dia útil por 7%. Então você vai mantendo essa frequência aí de sempre estar acima da inflação e sempre estar rentabilizando um pouco e rendendo mais do que a poupança, tá? Então você não perde o seu poder de compra. Reserva de emergência não é para você ganhar dinheiro, é para você deixar ali para sacar facilmente, tá bom? Então esse é o mais indicado. Pós-fixado, então rende depois que você aplica, rende diariamente, diferente da poupança que rende mensalmente, tá? Tem a taxa do governo, que é 0,25% ao ano, ele cobra isso do seu investimento total, tá? E quando você retira esse valor do Tesouro Direto, você também paga IR, né? Dependendo do prazo que você colocou, que aí é uma tabela regressiva de imposto de renda, que eu vou deixar aqui para botar em algum lugar aqui do vídeo.
que começa em 22,5%, chegando até 15%, variando conforme o tempo que você deixou na aplicação, tá? Os tesouros pré-fixados, eles são acordados previamente, então quando você aplica nele, você sabe quanto ele vai render até o final da sua aplicação. Então aqui a gente consegue ver o seguinte, ó, Tesouro Pré-fixado 2022, por exemplo, ele está com a taxa acordada de 7,75. Ele já teve pico aí de negociação de taxa acima de 14%, tá? Porque ele também vai usar como base a Selic para ter uma atratividade, atrair os investidores para esse tipo de papel. Esse é um dos papéis que mais oscilam, tá? Porque com a taxa pré-fixada a longo prazo, ela sofre muita interferência dos juros, da Selic, dos juros futuros que são negociados na Bovespa, tá? Então, isso tem que tomar um certo cuidado. Ele não é indicado para reserva de emergência, por isso, porque pode ser que você aplique hoje e daqui a um mês ele esteja menor do que o valor que você investiu, você esteja perdendo dinheiro, tá? E você tiver alguma emergência, para sacar isso, você pode passar por alguns momentos ruins. Então, se você comprou uma taxa muito alta e essa taxa cai, a procura por esse papel está rendendo mais do que a taxa, é interessante. Então, automaticamente você ganha mais. E o contrário também. Então, vamos dizer que você comprou esse título agora a 7,75, com a taxa Selic a 6,5, e essa taxa ao longo do tempo cresça, essa taxa de juros futuros, né, cresçam. Então, esse título não é atrativo para o mercado. Então, automaticamente, o seu título passa a render menos nesse curto prazo, porque as pessoas não têm interesse, estão buscando outros títulos, estão migrando para outros títulos, tá? Então, no curto prazo, se você não for segurar até o final, até o vencimento, que é esse aqui, ó, 1/1 de 2022, você pode perder dinheiro. Se você segurar até janeiro de 2022, que a gente está falando aqui, que é o vencimento, você não tem que se importar com nada disso. Você vai receber esse 7,75% de rendimento sobre o valor que você colocou no Tesouro Direto. Então esse é um título que é interessante para crescimento de patrimônio. Dependendo da taxa que está sendo negociada, você pode pegar uma boa taxa, segura, porque é um investimento bem seguro, também o credor é o governo, lembrando de novo, e se você segurar até o vencimento, você vai ter essa rentabilidade. Então imagina agora quem pegou essa taxa aí a 12%, 13% ao ano para segurar aí durante 10 anos. É uma taxa excelente. Agora a taxa também não está tão atrativa porque a Selic está bem abaixo, temos perspectivas de mudanças econômicas interessantes, então todos os investidores estão olhando mais a bolsa de valores, estão olhando mais outros lados para investir e aí a taxa automaticamente cai, né? Então o pré-fixado é assim que funciona, tá? Aqui também tem o pré-fixado com juros semestrais. Alex, o que significa essa bodega? Juros semestrais é quando semestralmente o governo ele te passa parte dos juros, tá? Como uma receita, um provento para você. Então, essas receitas que eles pagam semestralmente incide também o IR, então vai seguir aquela mesma tabelinha progressiva de imposto de renda, tá? Isso daqui é mais indicado para quem já está no momento de saque ou fez alguma estratégia aí que envolva uma retirada de valores semestralmente, aí, né, conforme a sua estratégia. Então, esse título aqui, ele entra um pouco mais nisso. Se você está em acumulação, está querendo crescer, acumular o seu primeiro milhão, crescimento de patrimônio, então aqui você não deve pegar os juros semestrais, porque aí o total investido ele vai ser abatido com esses proventos semestrais. Então, automaticamente a sua operação vai estar rendendo menos do que comparado com um juro pré-fixado sem retiradas de juros, tá bom? Que é aquele, né, juros sobre juros, os juros compostos que vão trazer aí o crescimento maior para o seu patrimônio, tá bom? Tesouro IPCA mais 2024, 2035, 2045... Como que funciona isso? Como você avalia essas taxas de rendimento? Isso daqui é da seguinte forma, é simples de entender, tá? É o Tesouro IPCA analisado do período. Então,
com base nas atas, nos acompanhamentos de indicadores IPCA, ele automaticamente corrige o IPCA e mais uma taxa premium, uma taxa bônus, que seriam esses 4,10. Então vamos dizer que essa taxa aqui está sendo trabalhada agora a 4,10. De novo, sempre segue essa questão do tesouro do IPCA no período, né? E aí segurando até a finalização do investimento, esse vencimento, você tem a taxa acordada. Se tirar antes, você também corre o risco de pegar uma taxa um pouco menor e tirar um valor menor do que você deveria, tá? Então vamos dizer aqui que você está pegando uma taxa, uma taxa IPCA no valor de 4%, tá? Aqui eu coloco 1 como total, ele está crescendo aí 4% ao ano, tá? E você tem um prêmio ainda de 4,10. Então, aqui você está contratando uma taxa de 8,2, tá? Por que eu só não somei uma taxa com a outra? Porque isso daqui a gente está falando de juros compostos. Então, quando você fala disso, juros compostos, ele entende como multiplicação. Você está crescendo multiplicado esse seu total. Então, aqui você está pegando, não 4 mais 4,10, mas sim 8,2 total no ano, tá bom? Me avisem aí embaixo se ficou claro, senão eu explico de novo para vocês, não tem problema nenhum calcular isso com vocês de novo, tá? E aqui você pode ver que tem variações das taxas, né? Então 4,10, 4,43, 4,43. Por quê? Porque são títulos mais longos, então o mercado analisa que são títulos com mais risco, então automaticamente ele paga mais por isso, para você, tá bom? É basicamente isso. Assim como os de baixo também. Você vai ver que aqui o pré-fixado 7,75 e o outro está 8,74, né? Então vamos fazer uma comparação rápida. Alex, então você está falando que agora, se a taxa IPCA ficar em torno de 4 e mais 4,10 de taxa de rendimento, de bônus, certo? Então dá aquele 8,2, então está valendo mais a pena eu pegar esse pré-fixado de 2025 com 8,74, correto? Depende, tá? Isso daqui eu tô falando usando uma base que o IPCA, a inflação, vai ficar em torno de 4%. No momento que o IPCA descontrolou e subiu para 5% ou 6%, que eu acho difícil de acontecer agora no curto prazo, mas pode acontecer. Então, automaticamente, esse título de IPCA, ele garante o seu poder de compra ao longo do tempo. Ele vai sempre estar rendendo real, juro real, 4,10, que é acima da inflação 4,10%, entendeu? Então depende muito da sua estratégia. Agora, se você acha que no curto prazo a tendência é que isso diminua, então o IPCA caia, a Selic caia, talvez entraria o pré-fixado como estratégia de crescimento, porque aí faz sentido você pegar uma taxa que agora na sua análise está boa, né, para o longo prazo. Então você tem uma estratégia de 10 anos, por exemplo. Talvez o tesouro pré-fixado faça mais sentido para você nos próximos 5 anos, porque a inflação vai cair, a taxa Selic vai cair, então você está vendo um outro panorama para o mercado brasileiro. Tá? Então você pode ver que o governo ele atende diversos tipos de perfis e diferentes estratégias. Tem gente que faz trade no próprio tesouro pré-fixado. Quando cai as taxas de juro, o tesouro rende mais ou então você acaba perdendo, aquela oscilação que eu falei normal. Então isso ajuda a ter liquidez no mercado, então você pode vender os seus títulos a qualquer momento. Tá? No passado não era assim. Agora sim você já consegue vender o título a qualquer momento, então você tem Selic para sua reserva de emergência, você consegue vender isso de maneira fácil e rápida, assim como pré-fixado, assim como o tesouro IPCA, porque sempre tem alguém interessado em comprar, outro em vender. Se não tiver, o próprio governo garante essa liquidez para você, então você quer vender e não tem uma pessoa interessada em comprar, você vende e devolve aí para o governo. Tá? Então, eu quero que... Muita gente vem perguntar isso de bolsa de valores, né, de fundos imobiliários. Eu quero que vocês entendam que é possível ganhar muito dinheiro com tesouro direto. Tá numa moda agora que vários youtubers e tudo mais falando que eles deixam 100% em renda variável e tudo mais. São perfis, gente. Isso aí não quer dizer que você é um investidor melhor ou pior. É o que melhor se adequa ao seu perfil de investidor. A maior parte do meu investimento que eu tenho agora é em tesouro direto, dividido em várias classes aqui de PCA, pré-fixado e o próprio Selic.
E eu estou aumentando minha posição no mercado de ações, no mercado de fundo imobiliário, porque eu acho que é um mercado interessante para começar para agora. E, de novo, combina com as minhas estratégias de médio prazo. Então, tudo faz sentido, tá? É importante você conseguir entender isso para você. O que faz sentido para vocês? De repente, seu perfil não é tanto de risco e mais de pré-fixado e mais de tesouro IPCA que te garante longo prazo. E esses títulos são interessantíssimos quando você fala de período de resgate já. Então, você já quer viver de uma renda passiva, você já tem um valor interessante acumulado e no Tesouro Direto, com esses juros semestrais, você consegue tirar esse provento e consegue liquidar suas dívidas, viver bem. Então, talvez valha mais a pena você investir num pré-fixado que paga juros semestrais ou até um IPCA que paga juros semestrais, mas que passa uma segurança, uma tranquilidade na sua aposentadoria, vamos dizer assim, e que você consiga viver tranquilo, aquela parte de tranquilidade financeira, tá bom? Não foque mais em crescimento de patrimônio, mas sim tranquilidade financeira. Espero que tenha ficado claro esses pontos. Qualquer tipo de dúvida, comenta aqui abaixo. Me chama no Instagram, tá? @alexvigato. Estou disponível lá, eu posto muito conteúdo lá também. Inclusive, todos os sábados a gente faz uma live discutindo um tema na semana. E tá sendo bem legal, tá crescendo bastante. Então convido você, tá mais convidado para participar lá com a gente também e debater. E deixar suas perguntas que eu respondo todo mundo lá. Inclusive aqui no próprio YouTube. Não se esqueça de inscrever, né, ativar o sininho certinho aí, porque o YouTube está cada vez entregando para menos pessoas. E eu estou postando um conteúdo bem interessante, toda semana 2 vídeos. E eu espero ver vocês aqui mais vezes. Abraço, falou, tchau, tchau.